Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Estamos aqui para mais um episódio dos estudos das lições bíblicas da escola dominical. Estudamos semanalmente as lições da CPAD e neste trimestre, o primeiro trimestre de 2025, estamos com a temática estudando aqui sobre em defesa da fé cristã. E hoje, inclusive, é a última lição deste trimestre, não é? E nós estamos gratos a Deus pela oportunidade. E como os irmãos que acompanham o canal sabem, estamos sempre na companhia de um professor, de um mestre, de alguém dedicado ao estudo da palavra de Deus e à área de ensino na igreja. E desta feita, estamos contando pela primeira vez com a participação do professor Diácono José Édio, né, que congrega aqui em uma de nossas igrejas, em uma de nossas congregações, a congregação de Setor H, pastoreada ali pelo nosso querido pastor Vanderlei. E o irmão Ed foi uma indicação aqui do nosso amado professor Valdeci, que esteve conosco também em uma das lições, e aí a gente, né, sentiu direcionado a convidar o irmão. Queria passar a oportunidade agora para que você pudesse saudar os nossos irmãos e em seguida a gente passar ao estudo da lição. Glória a Deus. Maravilha. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Sou muito grato pelo convite, pela honra de poder participar desse evento, dessa plataforma e poder ser útil no reino de Deus, né? Nós somos ali no momento, estamos congregando com o pastor Vanderlei, e é um homem de Deus, ele e sua esposa, a irmã Lúcia, são pessoas especiais, e nós somos assim muito felizes. Sou casado com a Rita, pai de uma filha, Ana Radassa, e servimos ao Senhor Deus como diácono ali na congregação do Setor H. Amém, irmão Édio. Muito obrigado. Do setor H também já tivemos aqui a participação do presbítero Jacques, né? Foi muito boa também a aula que ele ministrou. Mas vamos ao estudo da lição, hoje a lição de número 13, que vai ser ministrada nas nossas igrejas no dia 30 de março, e o título da lição é Perseverando na Fé em Cristo. O texto áureo diz o seguinte: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. A verdade prática nos diz: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador e da sociedade, da pátria e da família. A leitura bíblica em classe, ela está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 10 a 17. E os objetivos da nossa lição são os seguintes. Primeiro objetivo, mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. O segundo, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. E o terceiro, considerar as Escrituras como fundamento da vida cristã. Irmão Ed, nós vamos agora passar ao estudo, né? Começando aqui com a nossa introdução. Queria trazer uma pergunta introdutória para aqui passar a oportunidade para que o meu amigo faça os comentários, né? Então, assim, eu quero que o irmão nos responda sobre qual é o assunto a ser estudado nesta lição, sabendo que ela faz parte de uma série
de 12 lições anteriores que temos estudado, né? Refutando as heresias, apresentando as doutrinas bíblicas, principalmente a cristologia, né? A pneumatologia, a martiologia, até a eclesiologia nós estudamos, né? Um Sim. pouco. E, assim, o que essa lição de hoje, que está fechando o trimestre, ela pretende nos apresentar? Bom, muito bem. Essa lição de hoje, ela pretende nos apresentar a importância de perseverar na fé, porque quando o cristão ele estaciona, deixando de estudar, deixando de se aprofundar, de conhecer a Deus, ele se torna, vamos usar assim um termo, ele se torna muito fácil de ser levado pelos ventos de doutrina. Tá? E existe uma fala do profeta Oséias no capítulo 6, profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, assim, esse trimestre, ele veio assim, ele caiu como uma luva nesses tempos em que nós estamos vivendo. Porque são tempos em que, mais do que nunca, as heresias, elas sorrateiramente, elas invadem as igrejas, elas conseguem arrebanhar servos e servas de Deus, conseguem tirar do rebanho as ovelhas do pasto, né? E somente no conhecer a Deus, em se aprofundar, é que nós evitaremos ser levados por esses ventos de doutrina. Então, essa lição de hoje, ela vem mais sobre a importância de conhecer, né? Porque conhecendo você não será levado facilmente, né? E eu uso aqui até uma fala, eu trouxe até aqui esse livro aqui do Walter Martin, O Império das Seitas, existe uma fala dele que eu gosto bastante, ele cita um exemplo de que anualmente nos Estados Unidos a organização dos bancos, ela se reúne, pega todos os caixas de banco e realiza um curso durante 15 dias com esses caixas, e durante esses 15 dias eles vão manusear as cédulas verdadeiras. Sempre cédula verdadeira. E aí, então, alguém até questiona, mas por que só cédula verdadeira? Aí ele diz, porque se alguém ele conhece de verdade, conhece com certeza a verdadeira, não há necessidade de você usar o falso, porque na hora que cair o falso, ele já identifica com facilidade. Não é? Então, essa é a necessidade de si, é a importância de perseverar no estudo, no aprendizado, se aprofundar mais em conhecer a Deus, para que assim esteja firme, né, contra os avanços do diabo. E assim, é importante, meu querido, destacar que as heresias elas se multiplicam, né? Se antes, é claro que o autor aqui, o comentarista, o pastor Ezequias, diz que elas se revestem de uma roupagem nova, se a- com aparência nova, mas também elas se multiplicam no sentido de elas criarem ramos, ramificações e assim elas se expandem, né? Se tornam como uma praga e tentam se infiltrar, como de fato o irmão disse, né? Ela tenta se infiltrar no meio das igrejas. Vimos até que através de músicas, né? Temos certas heresias aí que vêm se infiltrando através da música, conquistando pelo ritmo, pela harmonia, pela letra, e as pessoas às vezes não se dão conta de que ali há um perigo infiltrado, embutido, né?
E o crente, ele precisa, como vocês, conhecer bem a verdade. O escritor desse livro aí, né? Mas aqui na revista, nós estudamos tanto a verdade quanto também tivemos a oportunidade de nomear, Sim, né, sim. pelo menos superficialmente, de forma rápida, a gente conhecer aqui algumas das heresias, inclusive no seu contexto atual. Foi? Muito bem. Podemos prosseguir agora para os pontos, ou o irmão quer acrescentar mais algum comentário? Ótimo, ótimo. Pode prosseguir. Podemos, né? Então, o primeiro tópico diz assim: diante das heresias é preciso perseverança. E aí eu quero trazer a primeira questão dentro desse tópico, que é a seguinte: quem eram os falsos mestres que Paulo combateu, né? Os demais apóstolos também combateram logo no início da igreja? Quais as características das heresias que naquele tempo já surgiam? Eu pudesse trazer assim essa panorâmica aí, né? Essa visão panorâmica. Muito bem. Partindo do livro de Atos, capítulo 20, versículo 30, né, Paulo, ele. Eu vou até ler esse texto, que é para a gente conseguir entender aqui o raciocínio de Paulo. Uhum. Atos, capítulo de número 20, versículo 30. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fique vigiando e lembre-se que durante 3 anos, de dia e de noite, eu chorando, não parei de ensinar a cada um de vocês. O que Paulo está dizendo é que esses falsos mestres, eram pessoas que, por incrível que pareça, surgiram exatamente de dentro da congregação. Surgiram do dentro. Não é? Claro que a nossa lição, ela vai tratar aqui do gnosticismo, vai tratar aqui dos falsos mestres, e as heresias aqui nós estudamos ao longo desse trimestre, né, que foram lições e pessoas que abordaram de maneira errada certos temas, partindo exatamente do princípio de que Jesus disse: quem diz os homens ser o filho do homem? E nessa busca por querer entender, e se não entender de maneira correta, acaba aplicando de maneira errada, não é? Uhum. Então, esses mestres, essas pessoas que propagaram heresias ao longo dos anos, no início da igreja, às vezes eram pessoas, a gente pode até usar um tema dizendo o seguinte: não eram pessoas que tinham a maldade em si de propagar certo ensino, era a falta de compreensão, né, por não entender exatamente, era que ele passava o ensinamento errado. Né? Então, conhecer a Deus, aquele que conhece realmente, ele jamais vai propagar uma farsa ou vai ensinar um erro, porque ele está enraizado. Né? Então, vamos aqui, dentro desse tema, dizer o seguinte: eram pessoas que surgiram dentro da igreja com o objetivo de atrair para si os incautos, né, na fé, trazendo grande prejuízo ao rebanho do Senhor. Não é? E o texto de 2 Timóteo expressa muito bem isso, né? O apóstolo Paulo deixa bem claro que o próprio povo é que cria as condições para que esses falsos mestres
venha ensinar. Né? O próprio povo é que cria essa condição. Como? A insatisfação de determinados temas. Né? Paulo ele diz assim: ó, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Né? E por conta disso, trarão pessoas ensinando para elas o que elas querem ouvir. Não é? Então, esses mestres, esses doutores, esses falsos profetas, esses falsos ensinadores, eram pessoas que surgiram de dentro da congregação, e isso a gente não pode negar, surgiram de dentro da congregação com o objetivo de trazer uma informação que as pessoas queriam. E nós vamos ver no decorrer da lição que querer servir a Deus é muito mais do que apenas a gente imaginar. Querer, nós vamos ver que é renúncia, né? Que é carregar a cruz, não é? E por deixar esse espaço, chegavam os falsos ensinadores, esses mestres, trazendo essas informações, e essas pessoas eram arrebanhadas, levadas por esses ventos de doutrina, não é? Uhum. Amém? Amém. Certo. Uma das heresias assim mais propagadas naquele tempo era o gnosticismo, né? O gnosticismo. Se eu poderia trazer assim um pouco do que foi o gnosticismo. Eu sei que já foi estudado ao longo do trimestre, mas só para pincelar assim, né, para que quem sabe alguém esteja assistindo hoje pela primeira vez possa ficar ciente. Muito bem. O gnosticismo, na verdade, o gnosticismo era parte de uma ideia de que o ser humano ele era iluminado pelo conhecimento, né? O gnosticismo ele trabalha o conhecimento em si. Não se sabe, não se tem informação da origem do gnosticismo, de quando surgiu. Acredita-se que o gnosticismo ele tenha surgido no primeiro século, né? E até alguns pais da igreja acreditavam que um dos fundadores do gnosticismo seria o Simão, né? Simão, aquele camarada lá do capítulo 8 do livro de Atos, aquele Simão mágico, né? E acredita que ele tenha sido um dos fundadores do gnosticismo. Por quê? Porque ele, além de praticar a feitiçaria, ele ensinava para as pessoas que a sua esposa, que era uma ex-prostituta, a sua esposa era uma ex-prostituta, era a reencarnação, né, de Helena, a Helena de Troia, né? Era a reencarnação da Helena de Troia. Então ele praticava magias e passava a ensinar. Então o próprio texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, diz que o povo era levado por ele, pelas informações dele. Não é? Então tem-se essa informação de que ele tenha sido o fundador, exatamente por conta desse tipo de. Porque ele trazia a prerrogativa de dizer que ele era iluminado, que ele era um Deus, que ele era alguém importante, era superior às outras pessoas. E o gnosticismo trabalha muito bem essa questão. Aquele que conhece, ele é superior. Não é? Ele é superior. Não é? Então, o gnosticismo, ele vem, né, e uma das pessoas que ao longo do tempo, né, uma das pessoas que do gnosticismo, deixa eu me ver aqui, é, esse camarada, ele afirmou que é o mais polêmico, esse camarada, um dos gnósticos mais polêmicos, apesar de
ser muito enfático, foi Marcião, né, de Porto. Ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento não era o Deus do Novo Testamento. Eram deuses diferentes, né? Ele acreditava que o Deus do Antigo era outro Deus. Assim também Era um como ele Deus também mau, né? nega. Era, porque o Deus do Antigo Testamento ele agia de forma diferente. Tanto que ele negava também até a questão das escrituras sagradas. Ele só acreditava nas cartas de Paulo, ele só acreditava nas epístolas. E nas 3 epístolas pastorais, ele não acreditava, não dizia que ela era, era divina, era inspirada, então, que deveria ser seguida apenas as outras cartas, o livro de Atos dos Apóstolos, não é? Então, ele combatia e ele fazia com que as pessoas se desviassem do propósito de Deus, né? O nome do camarada é Marcião, Marcião, né? Esse foi um dos mais ferrenhos, né? Mas ele, a sua tese, ela foi combatida exatamente por Tertuliano, né? Nos anos de 160 a 215 depois de Cristo. E também nós, naquele tempo, percebemos que havia uma heresia chamada, não era heresia, né, mas um grupo chamado judaizantes, né, que queriam que os irmãos voltassem, ou os gentios passassem a praticar os ritos mosaicos, né, senão assim não seriam salvos, senão seria completa a obra, né, de salvação na vida deles. Aí, a outra pergunta dentro desse primeiro tópico, irmão Edio, é a seguinte: Paulo, ele baseado em sua própria experiência, né, ele afirma que todos os que querem viver piedosamente ou piamente padecerão perseguições. Aí o senhor pode até trazer algumas situações em que ele passou, né, as experiências de Paulo, enfrentou perseguições e também o que é esse querer, né? Ele é importante, até o comentarista aqui destaca esse verbo querer, né? E o que Paulo estava tentando dizer para Timóteo, tentando não, dizendo para Timóteo e dizendo também para nós sobre essa questão. Muito bem. Foi claro? Deu para entender? Deu sim. Pronto. Muito bem. A experiência, é muito feliz esse comentário, porque a experiência já diz tudo, né? Paulo era uma pessoa que, não só de palavras, mas também ele trazia no corpo as marcas de Cristo, né? Ele podia dizer com propriedade: olha, faça isso porque eu fiz e eu faço, né? Sede meus imitadores. Exatamente. Né? E uma das ideias que era muito difundida no meio grego era exatamente o aprendizado dos discípulos, né? Que o discípulo ele tinha que seguir o caminho do mestre, né? Aquilo que o mestre praticou, fez, as ideias dele, o caminho dele, o proceder dele, o discípulo, ele tinha que seguir essa linha, né? Uhum. Então, e Jesus, ele usa exatamente no Sermão do Monte, Jesus diz: olha, não fique preocupado, né? Não se atemorize por causa dessas coisas, não. Jesus diz no Sermão do Monte o seguinte: olha, se alegre, bem-aventurado aqueles que sofrerem perseguição por causa do meu nome, né? Bem-aventurado. Então, o evangelho, as escrituras em si, jamais ensina que nós devamos servir a Deus achando que o nosso serviço vai nos trazer apenas benefício. Muitas vezes, o servir a Deus nos traz dor, nos traz sofrimento.
não é? E Paulo, ele tinha experiência disso, né? Quando ele passou em Antioquia, lá em Antioquia ele pregou, anunciou o evangelho, pessoas se converteram, pessoas foram curadas, mas os judeus, né? Porque sempre a perseguição ela surgia exatamente por conta dos judeus. Eram os judeus que se levantavam contra Paulo, né? Eram os judeus que se levantavam e os judeus que incentivavam outras pessoas a maltratar. Então, em Antioquia, os judeus se organizaram juntamente com pessoas não judias e ameaçaram de apedrejar Paulo. Sabendo disso, Paulo foge, né? E aí, quando Paulo foge, ele vai para Salamina, é isso o texto nos diz? Eu não me recordo agora. Aí, quando ele vai, na outra cidade, da mesma forma, né? Isso, é. Da mesma forma, ele também prega, anuncia, pessoas são curadas, né? Pessoas são abençoadas e os judeus, da mesma forma, vai, se organiza e ameaça de apedrejar. Ele foge de novo e vai até a cidade de Listra. Não é? E na cidade de Listra, que nós estamos falando da primeira viagem missionária de Paulo. Não é? Então, na cidade de Listra, ele juntamente com Barnabé, o que ele faz? Anuncia o evangelho. E tem um camarada lá na cidade de Listra que ele é doente dos pés, né? E aí o camarada Paulo chega para ele e diz: olha, seja curado. E o homem se levanta e anda. E aí o povo começa a aclamar, o povo começa a aplaudir, a elogiar Paulo, a glorificar. Paulo e Barnabé eram a encarnação dos deuses, né? No caso, seria o deus, a divindade que seria Mercúrio, e seria. Outro era o Hermes Não, Apolo, né? era Mercúrio e Plutão, né? Acho que era Plutão, era Plutão. Então, quando eles começam a fazer esse tipo de propaganda e querem sacrificar animais em honra a Paulo, em honra a Sila, a Barnabé, aí imediatamente Paulo, não faça isso. Nós não temos nada a ver com isso. O que aconteceu aqui foi Deus quem fez. Nós fomos apenas um instrumento. Então, Paulo, o texto nos diz que ele teve muito trabalho em convencer as pessoas para não sacrificar os animais. Não satisfeito, os judeus fizeram o quê? Convencer o povo para apedrejar Paulo. E dessa vez Paulo não escapou, ele foi apedrejado, né? Ele foi apedrejado e deixado inconsciente, tanto que as pessoas achavam que ele tinha morrido. E nessa cidade de Listra, era a cidade onde residia Timóteo. Não é? Possivelmente, Timóteo, ele tenha presenciado esse episódio. Não é? Possivelmente ele tenha presenciado o apedrejamento de Paulo e viu a cena, viu o comportamento, a atitude de Paulo. Não é? Então, Paulo, quando ele se baseia na sua experiência para Timóteo dizer que aqueles que querem servir a Deus sofrerão, Timóteo, ele sabia muito bem do que se tratava. Né? Ele sabia muito bem do que se tratava. Então, Paulo, ele dá a Timóteo uma ideia do que é o reino de Deus. Que servir a Deus é pagar um preço. Existe um preço a ser pago para servir a Deus. Diferente da ideia que é apregoada muito hoje, né? As pessoas hoje querem servir a Deus mais
por barganha, né? As pessoas querem servir a Deus, vêm a Cristo, mas porque estão sofrendo, querem uma solução de um problema, querem a paz no casamento, querem a restauração da família, mas não vêm a Cristo com o objetivo de servi-lo, né? Então, De carregar a cruz. de carregar a cruz. E Paulo ele mostra muito que servir a Deus tem um preço a ser pago. E Timóteo entendeu isso. Uhum. E Paulo ele tinha essa experiência mostrando para Timóteo, né? Muito bem. Muito bem, vamos prosseguir então esse primeiro ponto, né? Fala sobre a questão da perseverança em meio às heresias, e mesmo no caso aqui de ter que sofrer, né? Pessoa perseverar em meio ao sofrimento, às perseguições. Às vezes não tem sofrimento assim, nenhuma perseguição direta, mas há pessoas, há lugares em que verdadeiramente aqueles que querem servir a Deus, querem seguir a Cristo, querem viver piedosamente, sofrem perseguições, né? Há muitos lugares assim. Mas quem sabe o Brasil pode um dia mudar essa situação. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo, é o segundo tópico, né? Aí nós temos aqui, meu querido, a pergunta é sobre o preparo bíblico, posso dizer também teológico, embora que naquele tempo não havia a teologia sistematizada como nós temos hoje, né? Que o professor cristão pode realmente ter mais embasamento, mas podemos dizer que como foi esse preparo bíblico, teológico de Timóteo, né? E também que você fale um pouco sobre a inspiração das Escrituras, já que as Escrituras são a base, né, da nossa fé e que nós realmente nos sustentamos nela. Muito bem. Eu gostaria de fazer menção do texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo de número 1, 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo do 1 ao 5. Diz assim: ó, segundo Timóteo. Capítulo Pronto. 1. Aqui eu vou sintetizar aqui esse texto aqui a partir do versículo 3. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Então, Paulo, ele vê em Timóteo uma fé sem fingimento, né? E isso mostra exatamente como que Timóteo ele foi instruído desde a sua meninice para que ele estivesse preparado para a vinda do Messias, né? Então, desde muito cedo, embora sua mãe fosse judia e seu pai fosse grego, né? O que era costume na época, dentro da tradição, os judeus não eram para se casar com gentio. Mas caso um judeu casasse com gentio, os filhos seriam judeus e eles teriam que ser circuncidados. Por isso, eis a razão porque Paulo, na sua viagem, na segunda viagem, teve que circuncidar a Timóteo. Mas a questão aqui nos fala da questão do aprendizado de Timóteo. Ele foi instruído desde a sua meninice. A sua mãe,
a sua avó, ainda muito cedo, o conduziram no aprendizado, né? O ensinaram, levaram ele para que ele pudesse estar ali aprendendo. Apesar de que os judeus, com 5 anos de idade, né, eles 5 a 6 anos de idade, é ali onde eles são colocados à frente das escrituras, né? E ali eles passam a ter responsabilidade, com as escrituras, com a memorização, com a leitura das escrituras, não é? Então, esse ensinamento veio desde muito antes. Ainda Moisés no deserto, ele orientava o povo: ensina o teu filho, ensina, andando, em pé, sentado, né? Escreve, se possível, até escreve na mão, na testa, faça alguma coisa, mas ensina o teu filho, não é? E o que a gente aprende é que a sua mãe não foi negligente quanto a isso, não é? É que muito cedo Timóteo ele esteve em contato com as escrituras. E as escrituras a que a gente se refere é o Velho Testamento, não é? São as escrituras do Antigo Testamento. Até então, o Novo Testamento ainda não existia. As escrituras aqui é o quê? É a lei, é os profetas, não é? Então ele tinha esse contato. E por ele ter esse contato com as escrituras, no seu coração havia a esperança e a certeza de que o Messias viria. Ele esperava. E quando Paulo pregou aqui, nessa cidade, a cidade de Listra, né, nesse episódio aqui, Paulo anuncia, toda a sua família se converteu. Converte ele e converte sua mãe, sua avó, todo mundo se converte. Mostrando que o que ele aprendeu, ele aplicou, ele entendeu. Puxa vida, tudo que eu aprendi diz respeito a esse Messias que Paulo está anunciando. Ele creu. Ele creu aqui, né? E ao crer, nos mostra que ele tinha uma fé firme. Né? E Paulo ele elogia que a sua fé é sem fingimento. Não é? Então, o aprendizado na vida de Timóteo só nos faz pensar o seguinte, que devamos seguir o exemplo de sua mãe, de sua avó, e orientar os nossos filhos no caminho, né? Sempre não negligenciar, mas estar atento, preparar os filhos para quando eles receberem a mensagem de Deus, o seu coração esteja aberto, né? Estejam abertos para assim fazer a vontade de Deus. Timóteo recebeu a mensagem que Paulo pregou, nos mostrando que ele estava completamente receptivo à mensagem, exatamente pelo que ele aprendeu no passado, na sua meninice, né? E esse aprendizado ele levou. Tanto que, quando ele aqui é um jovem, né? E acredita-se que nesse tempo aqui ele tinha entre os seus 30 anos de idade, né? Paulo beirava aí os seus 60 anos de idade e ele estava entre os seus 30 anos de idade. Então, era exatamente porque essa idade dos 30 anos era a idade onde ele dava a responsabilidade, né? Tanto que Paulo confiou a ele a igreja, né? Nos mostrando que era uma pessoa que não era uma pessoa imatura, que era uma pessoa que estava perfeitamente enquadrado no propósito divino e que tinha uma fé sadia e que a sua vida estava completamente enquadrada
dentro da vontade de Deus, porque desde a sua meninice ele aplicava as escrituras à sua vida, né? E o que nos chama a atenção no texto, no capítulo no capítulo onde Paulo ele vai chamar a Timóteo para seguir, é que Paulo ele, ele, ele é atraído pelo testemunho de Timóteo. Ele é atraído. As pessoas dali, da cidade, das cidades vizinhas, todo mundo falava bem de Timóteo. E naquela época não existia rede social. Tava bom testemunho dele. Bom testemunho. O que isso nos mostra que era uma pessoa de princípio, de valor. Que era uma pessoa que, desde muito cedo, estava firme na fé e foi muito bem instruído, né? Muito bem. É importante ver a questão, né, de nós, como você já falou, sobre esse ensinamento aos filhos, né, desde cedo, desde a mais tenra idade, assim que a criança começa já a ir inculcando nela a palavra de Deus. E Timóteo teve ainda a vantagem de depois ter um mestre como Paulo, né? Não podemos esquecer de que Depois Paulo ele teve aí que uma faltou ali participação. da mãe, da família. Depois veio Paulo e Paulo teve uma participação ali. inteirou. Porque quando ele diz aqui essa expressão, quando ele diz essa expressão, é, quando ele diz, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem. Não, o versículo anterior, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo não se referia somente à questão lá daquele conhecimento básico de Timóteo, né? Ele está também se referindo àquilo que Timóteo havia aprendido com ele, Paulo, né? Já com a sua idade mais a sua maturidade, né? Eu creio assim, né, que ele estava se referindo a todo o conhecimento de Timóteo ao longo da sua vida, né? Desde o começo até a sua a sua fase mais adulta, em que ele aprendeu com Paulo, aprendeu com outros, certamente. Podemos ir adiante? Sim, sim. Terceiro tópico é tendo as Escrituras como fundamento. E aí a pergunta é: por que as Escrituras devem ser o fundamento da vida cristã? Muito bem. Porque as escrituras deve ser o fundamento da vida cristã? Porque ela, primeiro que ela é o antídoto contra a apostasia e a corrupção dentro e fora da igreja. Essa é a verdade, né? A gente já parte desse princípio. Ela é o antídoto contra toda a apostasia, contra toda a corrupção dentro e fora da igreja. E antes de a gente entrar nisso aqui, eu quero trazer uma verdade de que Paulo teve uma participação grande no crescimento espiritual de Timóteo, porque Paulo, além de ser capacitado por Deus, Paulo era o exemplo. Uhum. Era o exemplo. E Timóteo, ele teve o privilégio de caminhar com Paulo, andar com Paulo, aprender com Paulo. E quando Paulo fala sobre as qualidades de Timóteo, Paulo não está negando, né? Paulo não está negando o que Timóteo tem de melhor. Muito pelo contrário, Paulo está manifestando o que há de melhor em Timóteo, porque ele realmente mostrou capacidade no seu aprendizado, né? Mas vamos lá. A questão, a Bíblia, ela é o antídoto contra a apostasia e a corrupção dentro e fora da igreja, né? A gente vê aqui a palavra, os escritores, vou falar aqui sobre a questão da inspiração, não é isso? Uhum.
A palavra inspiração significa normalmente uma influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os autores bíblicos, garantindo que aquilo que escreveram era precisamente o que Deus pretendia que eles escrevessem, não é? Então, existe até uma frase do, do pastor J. Cabral, né? Pastor J. Cabral, no seu livro Introdução Bíblica, ele diz assim, ó, na Bíblia, Deus supervisionou, dirigiu, ditou e moveu os autores humanos, de modo que o resultado foi um livro que é a própria redação de Deus. Uhum. A Bíblia é a palavra de Deus em um sentido em que nenhum livro do mundo pode ser. Não é? Então, assim, ela diferente do que as pessoas possam dizer, a Bíblia é a própria palavra de Deus, né? É a própria palavra de Deus. É o próprio Deus falando conosco. Interessante que os anos passam, mas a mensagem ela fala com todas as pessoas de todas as épocas, de todos os tempos. A mensagem que foi escrita há 2000 anos atrás, as verdades delas falam São atuais. para nós de maneira atual. E isso só as escrituras sagradas que tem esse poder, né? Porque a gente pode até usar um exemplo de um autor cristão, ele pode orar a Deus, pedir para que Deus dê a ele a graça, para que Deus o inspire, para que ele escreva algo, Deus o ilumine, e assim Deus pode fazer. Mas ele escreve um livro, mas aquele livro que foi escrito é um livro escrito por ele. Não será a palavra de Deus, diferente da Bíblia, não é? A Bíblia é o próprio Deus quem ditou, é o próprio Deus quem levou as pessoas a fazer, a escrever aquilo, o próprio Deus que conduziu tudo quanto estar ali, foi exatamente o que Deus designou para estar, não é? Amém. E concluímos, né? Então aí, o terceiro ponto, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse terceiro ponto? Tem algum comentário a mais que queira incluir? Nós estamos vendo aqui o terceiro ponto, que é sobre as escrituras como fundamento. As escrituras é a base da vida cristã, não é? Porque a gente não pode jamais negligenciar, é por isso que é tão importante nos aprofundarmos em buscar conhecer a Deus, porque quando nós o conhecemos, e o conhecemos, mas pela busca da sua palavra, não é? E Jesus, uma certa vez, ele entrou na cidade, nas regiões ali, de Cesareia de Filipe, e aí ele indagou aos discípulos, o que os homens dizem a meu respeito? Aí os discípulos disseram, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias, o João Batista, um dos profetas. E vós, o que dizem que eu sou? Todos ali se calaram, até que Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa manifestação de Pedro nada mais foi do que uma revelação de Deus. Foi o Espírito de Deus quem revelou a Pedro quem de fato Jesus era, não é? Então, assim, a Bíblia ela é um livro espiritual. Para poder compreendê-la,
devemos também ser espirituais. Jamais, por mais intelectual que sejamos, nunca vamos conseguir absorver as escrituras, aplicar ela à nossa vida sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo de Deus. Então ela é espiritual. Por isso, por ser espiritual, somente espiritualmente é que nós a entendemos e entendendo ela, ela se torna o fundamento, a base da nossa vida, né? Tem uma frase que diz o seguinte: se a sua mente, se a sua mente, se os seus olhos estão na eternidade, todo o teu proceder irá bem. Se os seus olhos se guiar pela eternidade, aqui o que você fará visando a eternidade. Mas se você desviar os olhos da eternidade, você vai buscar preencher a sua vida com as coisas fúteis desse mundo. Não é? Mas se a gente estiver com os olhos na eternidade, focado na eternidade, tudo quanto fizermos, os filhos que nós temos, não são nossos, foram gerados para a eternidade. Né? O que nós somos o que Deus quer que sejamos. E aquilo que nós somos é exatamente para o seu louvor, para a sua glória, para a sua graça. Né? Sempre seguindo a orientação de Deus, se baseando nas Escrituras, que é o fundamento da nossa vida. As escrituras, elas são a base, né, de vida, da fé, a nossa regra de fé em tudo, né? Nosso modo de proceder, nosso modo de viver, tanto que aqui o autor, na verdade prática, a Bíblia é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir nossa conduta, tanto diante de Deus, quanto da sociedade, quanto da pátria, da família. E assim, a importância e a relevância das Escrituras, meu querido, ela é tão grande, né? E Paulo, ele disse muito bem nesse texto aqui, que é o texto da leitura bíblica em classe, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo, principalmente o versículo 16, né? Uhum. E 17, eu acho, assim, vamos dizer, a cereja do bolo aqui do nosso final do trimestre. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. As escrituras, elas são suficientes para o viver cristão, né? Eu digo suficiente assim, no que tange as orientações que a gente precisa saber sobre como fazer a vontade de Deus, né? Como viver de uma forma piedosa, de uma forma justa, de uma forma reta. E assim, o cristão, ele precisa desse fundamento bíblico constante, se aprofundar, conhecer mais as escrituras, estudá-la, meditar nela, né? Isso vai prevenir, vai ser uma espécie de prevenção contra heresias, contra eh, enganos, né? Falsas doutrinas, uma série de coisas. Felizmente, hoje há muitos cristãos que são vítimas do analfabetismo bíblico, né? Sei nem se eu diga vítima, né? Porque vítima a pessoa não tem culpa, mas a pessoa sofre desse mal e ela não vê os riscos, né? Para a sua fé, tá certo? Então nós precisamos realmente, como diz aqui o autor, né? Perseverar na fé em Cristo. Mas para isso precisamos estar muito bem fundamentado na palavra de Deus. E todos os livros da Bíblia são inspirados, né? É importante que a gente, até o comentarista diz isso aqui, que todos os livros eles são igualmente inspirados. Não há livro mais inspirado que o outro. E ele faz até aqui essa discussão rápida entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Mas toda a Escritura ela é divinamente inspirada e ela é
suficiente para nos capacitar a viver uma vida que, de fato, agrade a Deus. Meu amado, tem mais algo a acrescentar? Fique à vontade. Se não, a gente faz as considerações finais. O senhor traga as suas considerações finais. O senhor falou sobre todos os livros serem igualmente inspirados, e essa é uma verdade, que a gente pode escolher determinados livros ou determinado livro das Escrituras e priorizá-lo ele como leitura, né? Eu gosto mais do livro, eu particularmente. Particularmente eu gosto demais do livro de Romanos, né? Gosto demais. Mas não quer dizer que o livro de Romanos seja mais inspirado do que qualquer outro livro da Bíblia, não é? Então, assim, a gente pode escolher gostar de determinado livro, mas não significa dizer que esse livro seja superior a outros, né? Então, Tem assim, gente que fica só nos salmos, né? tem gente que fica só no Salmo. E tem gente também que fica só no Salmo 91. Ainda fica só no salmo. E aí, é isso mesmo, né? Amém. Mas a grande necessidade de buscarmos a Deus, nos aprofundarmos em conhecer ao Senhor, só nos faz estar preparados cada vez mais para os ataques do inimigo, não é? Porque se não estivermos firmes, preparados, vamos ser levados, né? Nessa época de Paulo, Paulo aqui quando estava escrevendo aqui a carta de 2 Timóteo para Pedro ou para Timóteo, Paulo ele estava preso em Roma e por ocasião o imperador era Nero, um camarada que dispensa comentários, né? No mau Mas sentido. enfim, ele no ano 64 houve um acidente em Roma, né? E Os cristãos foram acusados. os cristãos levaram a culpa. Resultado, muita gente morreu, né? Então, assim, havia perseguição tanto externa como interna. E a gente pode trazer essa verdade, né, para a nossa vida. A perseguição, o inimigo, ele nunca para de perseguir a igreja, os santos, sempre vai perseguir. E ele sempre vai buscar meios para conseguir tirar a pessoa do plano de Deus, do projeto de Deus. Sim. E somente uma vida pautada nas Escrituras, somente uma vida que está firmada nas Escrituras, que está alicerçada nas Escrituras, é que ele vai facilmente identificar os inimigos, né? Porque eu costumo dizer sempre que o espírito do engano é o único espírito que você não expulsa ele com oração, porque ele não é manifesto, né? O espírito do engano, ele está dentro e fora da congregação, ele está agindo. Como que a gente combate o espírito do engano? Com discernimento, com instrução, com conhecimento. Só conhecendo é que a gente vai identificar esse espírito mau, né? Porque ele age sorrateiramente e só através do discernimento, e só vamos ter discernimento se realmente conhecemos as Escrituras. Porque tem muita gente pregando, ensinando, cantando, movimentando muita gente, agradando muita gente, mas, no entanto, aquilo que prega, aquilo que canta, não é
as Escrituras. É verdade. Bom, Edio, a gente quer agora fazer a conclusão, encerramento. Quero que você faça aí a sua despedida e a gente possa agradecer aos nossos irmãos que nos estão dando a honra de assistir até aqui. Glória a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer ao senhor, né, pelo a honra, o convite de poder participar desse momento especial, desse canal. Quero agradecer aos amados amigos, aqueles que estão nos assistindo, né? Quero agradecer a Deus pelo privilégio, né? E quero mais uma vez incentivar, dizer o seguinte: não negligenciemos, não, mas vamos nos aprofundar no conhecer a Deus. E diferente dos demais, os crentes bereanos É, se destacavam exatamente porque o próprio Paulo, que estava anunciando, pregando, os bereanos estavam pesquisando. para saber se era verdade. Rapaz, realmente o que ele está dizendo procede, realmente procede, não é? Então, assim, Checando nas escrituras todo o tempo isso. ali, né? É esse o trabalho bereano É. pentecostal, é chamar os irmãos para as escrituras, né? Para o conhecimento bíblico. Então, eu quero encerrar minha fala com gratidão ao Senhor. Né? Amém. Gratidão ao Senhor. Também da minha parte, mais uma vez, quero agradecer a sua disponibilidade, né? A sua participação aqui enriquece o nosso trabalho, o Eu nosso que canal. agradeço. E eu quero me despedir também, agradecendo aos irmãos. Gente, estamos encerrando mais um trimestre, estamos nos despedindo aqui, né? Nesta, nesta lição, estamos nos despedindo do primeiro trimestre de 2025 com essa temática maravilhosa. Creio que a CPAD foi muito feliz em escolher esse tema para que a gente possa ter mais entendimento, conhecimento, discernimento sobre quais heresias, né, que hoje tentam se infiltrar no meio do nosso povo, no nosso meio. O antídoto é as escrituras, As né, a escrituras. leitura, o entendimento, o conhecimento, e é por isso que é muito importante. Eu recomendo você aguardar bem essa revista, viu? Guarde, fique com ela relendo, né? Periodicamente consulte, se aprofunde. É claro que a revista ela é assim de algo mais básico, né? Mas a partir dela a gente pode se aprofundar no estudo dessas doutrinas, tá certo? Nós queremos agradecer aos irmãos, peço carinhosamente aí que você deixe seu like, né? Você curta, compartilhe e comente. São os 3 Cs importantes para o YouTube, né? É curtir, compartilhar e comentar. Faça isso e você estará abençoando e apoiando o canal Bereano Pentecostal. Que o Senhor te abençoe, meu amado, e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.